eu imagino que vocês estejam, pelo menos por dentro do fato de que a Câmara dos Deputados está avançando e bem com o projeto da anistia. Isso porque os parlamentares aprovaram na noite de ontem a urgência da proposta. Eu vou com o Mano Ferreira aqui para contextualizar tudo que está pegando. Eu sei que você sabe todos os detalhes. Aliás, ao que tudo indica, informação que nos chegou é que Paulinho da Força, historicamente associado ao sindicalismo, ex-apoiador do presidente Lula, acabou de ser oficializado como relator do projeto da anistia. O que isso representa na sua visão? Exatamente, Marinho. Vale destacar que a apuração da Vitória Abel havia adiantado essa informação aqui na Jovem Pan e se confirmou. Paulinho da Força, que é um sindicalista histórico ligado à força sindical, será o relator da anistia no Congresso. O que isso significa? Paulinho da Força é tido como um parlamentar com bastante interlocução com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ao que tudo indica, a indicação de Paulinho da Força, que vale dizer, preenche o lugar que foi classificado pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, como de um pacificador, porque, segundo ele, o propósito desse projeto da anistia, que foi aprovado com 311 votos contra 163, era de criar uma pacificação. O que será essa pacificação? Essa eu vou pegar, vamos deixar em aberto essa pergunta, até porque ela ainda não tem resposta. A nossa competente bancada vai especular o que pode se dar, pelo menos, quais são os termos dessa suposta pacificação, a ver. Mas eu proponho que a gente ouça o próprio Paulinho da Força, agora sim, quem vai estar relatando a pauta da anistia. Vamos adiante ouvi-lo, vamos lá. Presidente Hugo Mota, vai ser um texto consensual entre base e governista? Vai ter amplo, geral e restrito? Como é que vai ser? Amplo, geral e restrito é impossível, né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo? Não sei, né? Isso aí a gente só vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas ontem foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos um meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra, ali o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que vai ser tratado? Você viu que nós não estamos mais falando de anistia. Como que o senhor vai trabalhar a partir de agora? Como é que vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias. E a partir de segunda, reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a ideia de votar até a semana que vem, se for possível. Se não for, votar na outra semana. Ok? Obrigado a vocês. Obrigado. E assim, retomamos aqui o sinal no estúdio. E Paulinho da Força, político experiente, que é de muitos mandatos, né? Já aqui acabou oferecendo para nós algumas manchetes aqui e algumas respostas que pelo menos vão dar o tom do que a gente pode estar aguardando nas próximas etapas aqui. Mano, concluindo, eu quero ouvir a bancada também. O Paulinho da Força respondeu imediatamente a pergunta que eu fiz. Afinal de contas, o que é a pacificação? Fui eu que perguntei, inclusive, ele me ouviu. Estamos entrosados aqui. Mas, para quem está talvez sintonizando agora aqui no Morning Show, qual foi a resposta que ele deu, Mano Ferreira? Pacificação não é anistia, pacificação será uma redução das penas, provavelmente focada nos manifestantes do 8 de janeiro, mais do que no núcleo crucial que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 generais e 1 almirante. Então, ao que tudo indica, é isso que veremos nos próximos dias. Um texto que reduza as penas da Débora do Batom e de todos aqueles que foram utilizados o tempo todo pela retórica dos bolsonaristas como a linha de frente do projeto da anistia. Agora, o que deve haver é a liberdade
provavelmente condicional, provavelmente uma redução de penas que leve à progressão de regime de forma mais imediata para esses envolvidos de menor intensidade, de menor relevância dentro de tudo aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, mas que provavelmente manterá as penas do núcleo crucial, dos generais Almirante e do presidente Bolsonaro. Jota, como qualquer mesa de negociação ou qualquer queda de braço política, você vai botando seus termos um pouco mais ambiciosos na largada e você vai ali costurando, calibrando até chegar ao meio termo. Mas parece que, pelo menos pensando na cabeça do parlamentar médio bolsonarista, parece que eles estavam ali reivindicando uma anistia ampla, geral e restrita e estão tendo uma anistia kids. Você acha que... Eu acho que o megafone deles vai estar trabalhando em turno triplicado nos próximos dias, né? Olha, André, se fosse um megafone, eu te confesso que eu estaria menos preocupado. O problema é se votar a fita. Eu tenho um problema se botarem a fita de novo. Porque daí eles sempre ficam com essa argumentação, inclusive, quando vem a PEC da blindagem, não porque a gente quer garantir o nosso direito de ser livre em expressão, de ter liberdade de se expressar, só que tem muito parlamentar que eu sequer conheço a voz. Porque fica sempre com a fita na boca e eu não sei nem se sabe falar alguma coisa. O meu grande questionamento sobre essa questão é saber como vai rolar essa interconexão com aquilo que a pauta bolsonarista quer, com aquilo que a pauta bolsonarista vendia ao seu eleitorado, que é a ideia de que o presidente Bolsonaro estará inserido nessa anistia. Fizeram um acordo com um absurdo, com um descalabro, com uma das maiores indignações possíveis que é possível se ter num parlamento brasileiro, que é a questão da PEC da blindagem, que basicamente essa é a anistia aos corruptos, né? E agora, simplesmente vão ver sua pauta esvaziada novamente. Cabe ressaltar que é a segunda vez que isso acontece. E já aconteceu na primeira vez, o Hugo Mota recuou, agora avançaram de novo. Não, aprova a PEC que agora a gente vai com vocês. E estão recuando novamente. Então, assim, começou com a ideia que ia ser uma anistia ampla, geral e restrita, daí mudou para light, vira low carb, já vira rica em glicerídeos. Então, assim, o que eu tô feliz é que me parece que o Paulinho tá mais perdido do que eu no teor do que vai ser. O próprio relator não sabe muito bem o que vai ser nessa anistia, né? Então, até que seja bom que seja adiantada para a próxima semana, para a semana que vem, para pelo menos possa ver as concordâncias, como ele vem falando. Ô, Jota, né? Ele está completamente perdido, mas ele já disse que não vai ser anistia, né? Eu acho que de tudo que a gente conseguiu... O repórter disse, né? De tudo que a gente conseguiu extrair da fala dele, é que não se cogita mais uma anistia ampla e restrita, como vinha sendo aventado, e como era o desejo de parte da parcela mais afeita à família Bolsonaro. Então agora a gente vai entender se vai ser mesmo algo no sentido de redução das penas daqueles que realmente estavam no 8 de janeiro e que de fato tiveram penas extremamente altas para aqueles delitos que cometeram, ou se a gente vai ver mais um 360, e nos últimos dias o que a gente mais tem visto são os 360, e algo diferente disso vai acontecer. Agora, enfim, houve realmente uma mudança de 360 graus do próprio presidente Hugo Mota, pautou, deixou o Lindbergh Farias, Guilherme Boulos ali se sentindo traídos, achando que eram os golpistas da extrema-direita tomando de assalto o Planalto na calada da noite. Mas o fato é que houve ali uma derrota acachapante para os governistas, né, Mano Ferreira? E como que isso tem a ver com a PEC da blindagem, né? Porque foi um desgaste imenso para todo mundo que votou junto. Parecia que a oposição ia ficar com a brocha na mão, depois de ter ali cerrado fileira junto com os petistas para aprovar a PEC da blindagem, mas focar numa pauta que conta com muito mais apoio popular, que é a anistia, né? Como é que você está vendo isso? Mais do que derrota do governo ou vitória da oposição, o verdadeiro vencedor de toda essa história é o Centrão, Marinho. O Centrão conseguiu aquilo que realmente queria. A anistia que eles desejam, de fato, é a PEC da blindagem, que é um passaporte da impunidade. É isso que eles desejam. E o que realmente está preocupando os parlamentares do ponto de vista do relacionamento entre legislativo e judiciário não é o 8 de janeiro, não é o julgamento que já ocorreu do ex-presidente Bolsonaro, é a averiguação a respeito das emendas parlamentares. Esse é o ponto central para os deputados e senadores. E a gente precisa colocar com muita clareza qual é a questão. As emendas estão sendo um instrumento para a perpetuação no poder.
Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Isso coloca em risco a capacidade de renovação e oxigenação do parlamento, porque é disso que se trata. Falando em parlamento, claro que a Câmara dos Deputados segue roubando as manchetes, com a pirotecnia de sempre, a trocação de sempre, mas a gente vem falando um pouco do Senado Federal, que também vai entrar e forte nessas duas equações, PEC da blindagem, PEC da anistia e tudo envolvido. Vou partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. E eu quero, claro, ouvir um trecho até de uma fala que segue repercutindo e muito do presidente da CCJ do Senado Federal, Otto Alencar, senador baiano, que falou sobre isso, dando a entender que aqui essa história não vai criar raízes, não. Mas vamos ouvir o próprio, vamos lá. Eu lamento muito que a Câmara dos Deputados tenha aprovado essa chamada PEC da blindagem. Os deputados federais, senadores, já têm a prerrogativa de foro privilegiado. Estão ampliando essa imunidade parlamentar. Essa imunidade parlamentar ampliada, ela leva, sem nenhuma dúvida, à impunidade. Inclusive a recorrência, a volta a diversos casos que já aconteceram na Câmara dos Deputados, como recentemente aconteceu com a operação Overclean, e que vários deputados foram denunciados como comprometidos com isso. Então, de alguma forma, essa matéria, que é PEC, que precisa de 49 votos no Senado, dificilmente vai passar aqui no Senado Federal. A ver, esse julgamento ainda está em aberto. O fato é que isso vai estar colonizando as nossas telas de celulares para todo mundo que acompanha e, sem dúvida alguma, gerando aí muitos atritos, faíscas e repercussão, sem dúvida alguma. Mas falando em anistia, pessoal, eu quero mencionar aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que segue articulando a todo vapor nos bastidores. Eu proponho que a gente fale aqui